teve um texto até pouco tempo rolando, falando como o empreendedorismo de palco vai destruir Sim. você. Achei aquilo, assim, é uma visão muito simplista do material todo, enfim, da situação inteira, falando sobre eventos e tal. Na verdade, eu corrigiria aquele texto, eu diria assim, como o empreendedorismo de palco vai destruir as pessoas que têm medo. Pronto. Eu acho que isso seria mais justo. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o empreendedor a todo vapor. Olá, ouvinte! O Padrinho do Ivapo tá todo vapor. Hoje eu conto com 4 apoiadores que me ajudam mensalmente a fazer um programa ainda mais rico e inspirador. É isso mesmo, eu gero bastante valor para os meus apoiadores e você também pode desfrutar. Por exemplo, dicas de vendas, empreendedorismo, dicas de podcast, tudo isso pelo Telegram ou pelo WhatsApp. E até 1 hora de consultoria comigo para tirar suas dúvidas em relação aos temas citados. Como é que faz? É só clicar no link que está na descrição do post, escolher o valor e sua premiação e lá e apoiar. Quando você me apoiar, mencionarei seu nome no próximo Ivapor. E aí, vambora decolar? O Ivapor tem apoio master da Luísa Souza, da agência de intercâmbio Friends in the World. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Paulo Tenório. Paulo, você está preparado para decolar? Vamos embora, vamos nessa, Thiago. Muito obrigado pelo convite, cara. Eu que agradeço pela entrevista. O Paulo é fundador do Tracto, onde você pode criar propostas comerciais, apresentações, e-books e muito mais com um fácil e poderoso editor online. Paulo, aproveita e fala mais um pouco de você. Pô, primeiro, pessoal, obrigado novamente, Thiago, pelo convite. Eu comecei minha carreira, lá atrás, eu tenho 35 anos hoje, eu comecei minha carreira em 98 para 99, quando eu estava saindo do colégio, comecei a trabalhar como fazia manutenção do computador naquela época, né, que era o mais próximo que tinha, isso em Maceió, Alagoas. E aí eu fazia análise de sistemas, foi a minha primeira universidade. Gostava de programar, já fazia algumas coisas, já tinha desenvolvido algumas coisas, gostava muito de design também. E durante esse tempo eu passei mais uns 2 anos trabalhando aqui no mercado local, até larguei o curso de admissão porque eu tive um problema de saúde muito sério. Aí eu tive que largar o curso de análise de sistemas e passei a cursar administração de empresas. Passei 1 ano fora, cuidando de um problema de saúde e sem poder fazer muita coisa. Acabei me aprofundando muito nos estudos de programação e design. E quando eu voltei para o curso de administração, que era um curso mais próximo da minha casa naquela época, e foi lá que eu comecei minha carreira de fato, assim. E quando eu estava na universidade, isso já era o ano de 2000, eu comecei a fazer animações, na verdade. Comecei a fazer animações usando o Flash. Naquela época era Macromedia Flash, não chegava ainda não era Adobe. Isso era 2000. Então as máquinas eram terríveis e eu comecei a estudar o Flash para desenvolvimento. Então eu fazia desenvolvimento, conectava com um banco de dados, usava ASP naquela época, a linguagem, e comecei a fazer muita coisa sozinho na faculdade. Então eu trabalhava os 2 horários na universidade, que era uma bolsa auxílio que eu recebia. Então eu chegava na universidade às 8 da manhã, ficava até às 6 da noite trabalhando e à noite estudava. E por causa dessa bolsa que eu tinha ganho, eu ganhava R$ 150 por mês. Naquela época era dinheiro. Foi o meu segundo ou terceiro salário, esse, foi horrível. E naquela época foi assim que eu comecei. E aí uma professora viu o meu esforço, eu comecei a fazer uns trabalhos bem legais em Flash, e aí comecei a animar utilizando Flash. Aí um professor meu de TGA, que é Teoria Geral da Administração, pediu para criar uma apresentação para um produto, né, desses fake para a universidade para apresentar o trabalho. E ao invés de usar o PowerPoint naquela época, eu usei o Flash. Mas só que o Flash foi a base. Eu criei um player, né, porque o Flash você tinha que criar tudo manualmente. Eu botei os botões, programei tudo direitinho e tal. E foi minha primeira apresentação, foi um sucesso na universidade, só fazia tirar 10 e tal. E naquele ponto, eu acredito, eu nunca gostei de PowerPoint, desde sempre. Então, assim, eu tenho uma aversão muito grande a ele, por incrível que pareça. E nunca gostei de software. E aquela época foi a primeira vez, então, em 2000, 2001, eu criei a primeira alternativa ao PowerPoint, que era usando o Flash.
e criando esse player. E aí depois eu automatizei para importar imagens via XLS, enfim, fiz algumas coisas. Os professores gostaram, um dos professores se encantou com a história, a gente começou a fazer, eu comecei a trabalhar para vários alunos da faculdade, montando apresentações para os alunos, comecei a ganhar dinheiro, cobrar R$50 por cada uma dessas. Um dos professores viu, que era a Kedman, a minha professora de informática, naquela época que tinha, né, esse nome, ela se interessou, investiu, e eu abri em 2000 para 2001, eu abri o primeiro estúdio, um dos primeiros estúdios de motion design e animação do Brasil, chamava Blob. Aí passamos 3 anos trabalhando e tal. Aqui tive mais 3 sócios, cheguei a ter uma equipe de 10 funcionários. E em 2004 eu decidi sair a gente decidiu fechar, os sócios, a gente se juntou e disse, pô, vamos fechar enquanto a gente não tem débito, enquanto a gente tá com grana. Aí fechei, e aí depois do Tracto, depois da Blob, eu mudei para Florianópolis, Santa Catarina, aí morei em Florianópolis, em São Paulo, no Rio, e aí recebi um convite quando eu estava trabalhando entre Rio e São Paulo, para ir para os Estados Unidos, trabalhar com design e animação, mais com motion design, tinha deixado programação um pouquinho de lado, estava fazendo mais efeito especial. E aí fui convidado para os Estados Unidos, aí comecei a trabalhar em Salt Lake City, em Utah, isso em 2007. Aí trabalhei em Salt Lake City por 2 anos, depois mudei para Nova York para fazer freela em Nova York, depois fui convidado para fazer freela em Los Angeles para uma headhunter, a Spy, que me encontrou, e aí eu mudei para Los Angeles e trabalhei até meio de 2010, final de 2010, em Hollywood, trabalhando com design e animação. E aí voltei por causa de umas questões pessoais, meu pai estava doente e tal, aí eu larguei minha vida lá, vim para cá, meu pai faleceu depois de um tempo, 1 ano. Em 2013 eu tive uma ideia de ajudar outros profissionais, que na verdade essa ideia já vinha comigo desde 2010, mas eu resolvi tirar do papel mesmo em 2013, e que era uma ideia de ajudar outros profissionais a negociar melhor. Isso é, saber o quanto cobrar e enviar uma proposta comercial decente, porque a maioria dos freelas não conseguem negociar direito. E foi assim que nasceu o Tracto, cara. O Tracto nasceu nesse encontro aí da minha carreira com a minha vida pessoal aí, depois de quase 10 anos, veio essa história que foi bem interessante no momento como aconteceu. Que o Tracto, ele não nasceu como era para uma empresa em si, né? Ele nasceu, Thiago, como um projeto para ajudar as pessoas a negociar melhor. E eu acho que isso foi um dos motivos que teve uma competição aqui em Alagoas, que chamava Demo Day Alagoas, minha família inteira aqui de Alagoas e Pernambuco, meu pai é pernambucano, minha mãe é daqui, e teve essa competição chamada Demo Day Alagoas, organizada pelo governo do estado, mais o Sebrae, e o João Kepler, que é um investidor anjo bastante conhecido, ele que organizou também, isso em 2013. Sim. E aí no meio de 40 projetos, escolheram o Tracto como primeiro lugar. Naquela época a gente era apenas um aplicativo para iOS, que está disponível até hoje, que ele calculava o valor do trabalho e enviava a proposta comercial. E a gente começou em 2013, né, mesmo assim, o Tracto. Então a minha história saiu de design, animação, começou com programação, passei muitos anos em design, animação e efeitos especiais, principalmente para filme, para televisão, e hoje voltou de novo para mais desenvolvimento e produtos, então foi um desafio bem legal. O legal é que você relatou o que aconteceu na faculdade, né, de você usar o Flash para fazer as apresentações. O Tracto hoje é quase, não vou falar que é igual, mas veio muita coisa dessa sua experiência no Tracto hoje, né? Que de você fazer e-book, de você fazer a proposta comercial melhor, mais bonita, mais chamativa, com call to action, com outras coisas. É exatamente isso, Thiago. Foi uma das coisas que, para mim, é engraçado que muita gente ela tenta desenvolver produtos fazendo copycat, né? Isso é uma das coisas que... a inspiração ela pode vir de vários locais. No meu caso, a inspiração veio de realmente uma necessidade que eu tive e que eu acreditava já faz muito tempo que tudo poderia ter uma apresentação melhor, né? Tudo pode ser apresentado. Eu acho que uma boa negociação ela passa por um bom design. Por que eu digo isso? Não um bom designer, mas um bom design. O que é isso quer dizer? É uma boa apresentação visual, um visual bem feito, uma estética bem feita. Eu faço analogia muito com o mundo real da gente. Então, como é que funciona? Você chega numa sala comercial, você vai para uma reunião,
Se a sala é toda arrumada, sabe? Se tem, pode ser simples, mas assim, se você vê que ali as pessoas se preocupam com a organização, com os detalhes, você vê que tem um detalhe visual, você se sente melhor para negociar. Quando você entra, aí eu vou dar um exemplo, em muitos casos, em uma repartição pública, que você entra, a cadeira está quebrada, a parede está suja, tem um buraco no teto, tem mancha de dedo na parede, essas coisas que acontecem, você já não a trata do mesmo jeito. É que a teoria da janela quebrada, ela funciona para relações comerciais também. Então, eu acreditei nisso desde sempre, de que você pode, através do design, além de encantar o cliente, você consegue, através do visual, vender mais, vender melhor e, principalmente, um bom design força você a um bom atendimento. Com certeza. Que no fundo é isso que a gente está falando. Não adianta de nada você ter uma proposta belíssima se o seu atendimento é uma merda, né? Você tem que caprichar nesses dois lados. E o Tracto vem muito disso, sabe? Veio dessa experiência de... Eu não esperava na minha vida, foram vários processos até chegar aqui, mas eu não esperava criar um competidor para o PowerPoint, porque eu imaginava que eu teria que fazer isso sozinho, né? E você imagina, sozinho você desenvolver isso tudo, não é... E aí entra uma coisa que é muito legal, que é o time que eu tenho, né, cara? Que a gente montou e foi um puta de um time de desenvolvedores e designers também, profissionais que trabalham comigo. E aí a gente conseguiu chegar juntos, aí eu entendi o que é que fala. Um time realmente é que faz o produto. E o time bom que a gente tem, eu sou fã de todo mundo que trabalha comigo, é que fez realmente o Tracto, assim, né? E que faz a gente. Então é muito legal, sabe? Sim, e eu percebi que o site do Tracto já deu uma mudada, né, em pouco tempo. Uhum. É porque eu entrei, tem um mês atrás, mais ou menos, que eu tô flertando com o Tracto. E a verdade é essa. Eu tô lá, tipo, cara, eu vou. Porque eu recebi o e-book de vocês. Vocês fizeram um e-book tem pouco tempo. Cara, isso daí tá muito foda, mas será que eu vou, não vou? Eu tô quase indo. Depois dessa entrevista pode ser que eu vá. Mas o que eu gostei no site, aí eu vou falar do site porque eu preciso falar isso. É que vocês colocaram 5 personas ali no site. Isso, a gente tinha. Eu achei fantástico aquilo dali, porque vocês usaram a persona e colocaram só um botãozinho. Se você é designer, se você é comercial. Não, você colocou realmente uma persona ali, a pessoa ali. Isso eu achei fantástico. Isso, a gente vem muito trabalhando, sabe? Olha, é um teste, é um teste onde você vai realmente entender, porque assim, vender hoje na internet é uma coisa extremamente delicada. Ela não é tão complexa, mas ela é delicada, que é, por exemplo, como passar a mensagem com um mundo tão bombardeado de informações que as pessoas estão e a enormidade de ferramentas que existem disponíveis, como você passar a mensagem que o seu serviço, o seu produto, o seu aplicativo, o seu qualquer coisa funciona para resolver o problema daquela outra. Isso é um trabalho que é muito... Não existe segredo, não existe técnica, não existe nada. O que existe é uma coisa que você tem que testar. Então a gente vai sempre testando, sabe? Coloca as pessoas para ver quem identifica mais, qual público a gente pode conquistar mais, e tudo que você pode medir, você pode melhorar, né? Então, exato. A gente sempre a gente mede tudo, assim, né? É tudo muito... A vantagem do digital é esse controle sobre os números que a gente tem, sabe, Thiago? Com certeza. E até agora, qual foi seu pior momento como empreendedor, Paulo? E seu pior momento, como você superou ele e qual foi a maior lição que você tirou desse evento? Olha, teve um processo que, para mim, foi o pior. Foi quando... Eu tenho alguns piores, mas eu vou citar dois. O primeiro foi descobrir que quando você tira, por exemplo, no meu caso, quando a gente tirou o primeiro lugar num evento, que a gente não tinha nada, absolutamente nada. Então, as pessoas tinham muita esperança no que a gente poderia se tornar, mas a gente não vendia, a gente não tinha produto sequer para vender, a gente ia depender de um investimento maciço para poder tirar o projeto do papel. E o pior momento é quando você se depara com isso tudo e você não se vê pronto para enfrentar esse desafio. Então, aquilo é meio desesperador até certo ponto. As pessoas imaginam, teve um texto até pouco tempo rolando, falando como o empreendedorismo de palco vai destruir você. Achei aquilo, assim, é uma visão muito simplista do material todo, enfim, da situação inteira, falando sobre eventos e tal. Na verdade, eu corrigiria aquele texto, eu diria assim, como o empreendedorismo de palco vai destruir as pessoas que têm medo. Pronto. Eu acho que isso seria mais justo.
Sim. Porque, assim, o que aconteceu naquela época é quando você tem medo, você não se move, você é apático, você é passivo de uma situação, você é passivo. É como se você fosse apenas um espectador. E naquele que pode ter sido o pior momento, vamos chamar assim, que esse é o primeiro, eu vou falar do segundo, na verdade foi chegar à conclusão que você não tem as ferramentas necessárias, nem os recursos necessários, nem que você é aquele profissional necessário para fazer a sua empresa dar certo. E do outro lado você tem uma cobrança muito grande por resultado de todos que estão envolvidos e até a sua equipe. Naquela época minha equipe era eu e meu sócio, né? Então assim, foi um momento muito ruim. E o aprendizado que eu tirei daquilo dali é o que me leva hoje, que me trouxe aqui até hoje, é que, sabe, a gente precisa ter fé. E ter fé significa trabalhar naquilo que você realmente acredita. Muita gente quer ter resultado rápido, muita gente quer sair de um evento com um mapa da mina na mão, um mapa de ouro na mão, e isso é que gera textos como esse, que acabam criando uma visão distorcida até sobre eventos e sobre pessoas que estão em eventos, acaba criando uma super expectativa de uma pessoa que está no palco ou de uma pessoa que está à frente de um projeto. Então, assim, a realidade é muito mais dura. Então, de lá, eu tirei uma coisa que foi muito interessante, que me faz ter uma visão, que não quer dizer que eu esteja certo, mas que me faz uma visão da seguinte, o medo não pode parar. E não vai ter ninguém que vai dizer para você um mapa de nada, nem uma fórmula de nada, nem muita coisa. Mas vão ter várias pessoas apontando o caminho. E se você estiver disposto a escutar de verdade, você vai aprender. E você vai depender que, no fundo, toda essa reclamação, que é o que eu aprendi hoje, toda reclamação que existe na área de startup, na área não sei o quê, que fala que tem charlatão, que fala que tem não sei o quê, na verdade é medo transformado em crítica, sabe, Thiago? E isso é um dos problemas que acontece muito. No fundo, a gente vai depender que só depende da gente. Sim, só depende do nosso esforço no dia a dia. Se você bota o seu esforço para detonar outras pessoas, ou para acreditar que o mercado é uma merda, o mercado vai virar uma merda para você. Mas se você diz, não, foi o que eu disse naquela época, cara, eu não sou profissional, eu não tenho conhecimento para isso, até porque eu era um designer, animador, diretor, trabalhava com essas coisas de marketing, mas um marketing voltado para a política, marketing um nível um pouco mais corporativo maior. Eu não tinha as ferramentas necessárias, mas eu tinha tudo que eu precisava ali na minha mão, que era, eu tinha tempo e tinha vontade para aprender. E aí eu disse, não, cara, vou me reconstruir profissionalmente. Então foi o pior momento, foi esse que eu descobri que eu não sabia fazer. Esse foi o pior. E o aprendizado foi dizer que também, ao mesmo tempo que eu não sabia, isso quer dizer que eu tinha 100% de coisa para aprender. Então baixou e estudando até hoje, né? Então esse foi o primeiro momento. E o segundo pior momento da gente foi descobrir que por mais bonito que seja desenvolver tecnologia, por mais legal que seja, o negócio no final é mais importante. E que descobrir que os investidores estão certos. E investidor sabe, quando cobra resultado, ele cobra por uma razão. Mesmo que cobre errado, mas ele cobra por uma razão. Que é para os empreendedores começarem a botar os pés no chão de que venda que soluciona a maioria dos problemas. E que se você está criando uma tecnologia belíssima e não se preocupa em vender. E o vender não quer dizer dinheiro entrando em caixa, tá? O vender quer dizer milhões de usuários, milhões de pessoas utilizando o seu aplicativo, mesmo que ele não ganhe R$1, é venda do mesmo jeito, entendeu? Então, a gente, esses dois pontos, esses dois aprendizados, assim, eu trago para mim. Muito bom. E na sua visão, Paulo, qual o seu ponto a melhorar? Cara, como empreendedor ou como negócio? Os dois. Cara, eu acho que como empreendedor, fazer gestão de equipe é uma coisa que é preciso melhorar muito, assim. Eu acho que a gente vem conversando hoje, para você ter uma ideia, as pessoas questionar o modus operandi de trabalho é uma das coisas muito difíceis hoje no Brasil, muito difíceis. Por exemplo, existe a mística ao redor do Vale do Silício. A gente foi acelerado no Vale lá também, eu pude ver de primeira mão, não foi uma semana, nem 15 dias, foram 4 meses direto no Vale. E eu já tinha morado nos Estados Unidos por mais de 5 anos, então eu conheço bem aquele mercado competitivo. Os americanos, eu sou fã dos americanos, porque eles são
sangue nos olhos para produtividade, nego trabalha com força, não tem barreira que esses caras não vençam, que eles não acreditem que eles podem. Eles só desistem se realmente não tiver um jeito. Mas até lá os caras, sabe, não, eu falo em modo de trabalho. E quando eu fui pro Vale, eu percebi uma coisa. Eu morei nos Estados Unidos muito tempo e era engraçado. Eu preciso falar isso, Thiago. Lá se trabalhava. Eu me lembro que eu saí de São Paulo. Aí, puta, trabalhava pra caralho em São Paulo. Aí acordava em São Paulo. Eu morava ali nos Jardins. Eu morava num flat ali perto da Paulista. E trabalhava, tinha que descer a Rebouças, trabalhava na Faria Lima, certo? Aí o que é que acontece? Eu morava nos Jardins e eu acordava às 7 para 8 da manhã. Cara, eu tinha que pegar o meu carro, eu trabalhei em 2 locais, mas esse aqui, eu levava quase 1h20 para descer a Rebouças, tinha dias. Aí o que foi que eu fiz? Porra, não vou fazer isso, vou vender meu carro, vou ficar com essa merda desse carro. Vendi meu carro em São Paulo. E para poder ganhar mais tempo, ia ou de ônibus ou caminhando, às vezes. Era uma caminhada longa, então eu saí de casa, era legal pra caraca. Não tinha iPhone nessa época, sabe? É 2006, eu tô falando 2005, 2006. E aí, o que é que acontece? As pessoas no Brasil, naquela época até hoje, eu chegava no escritório 9 e saía 10 para 11 da noite e achava aquilo lindo, maravilhoso. Porra, tô trabalhando pra caralho, tô produzindo. Não tava. Brasileiro tem uma mania muito grande de trabalhar muito e produzir quase nada. E quando eu fui dos Estados Unidos, o meu primeiro choque foi que meu chefe, eu chegava às 9, tinha uns 40 minutos no máximo para almoço, não é que eu tinha, era o tempo, que todo mundo queria voltar a trabalhar, e saía às 5 da tarde. 5 da tarde, meu chefe estava aqui, batendo nas minhas costas, dizendo, Paulo, vamos nessa, vamos para casa. Eu falei, não, mas pô, tem um monte de coisa aqui, eu vou continuar. Ele falou, não, continua amanhã, vá se divertir, vai dar uma volta pela cidade. E vá fazer, vai namorar, e eu, psicopata de trabalho, como eu era em São Paulo, e aí eu vim questionar muito essa questão das relações de trabalho, principalmente para profissionais criativos. Então, uma das coisas que a gente está melhorando muito aqui no Tracto é sobre isso. Por exemplo, hoje, sexta-feira, o que foi que eu fiz? Eu tirei um dia de trabalho do Tracto na semana, e estou fazendo uma semana de 4 dias. E a gente já fez alguns experimentos desse. Esse experimento que a gente está fazendo agora é mais sólido, e o ganho de produtividade é uma coisa incrível. Então, a gente trabalha de segunda a quinta, das 9 às 4 da tarde, né? Isso eu falo a minha equipe, eu e Jorge, Jorge, meu sócio, está aqui, a gente fica até mais tarde, mas a minha equipe trabalha até lá. E sexta-feira pela manhã a gente tem uma conversa, uma reunião. Então, a gente vem melhorando muito as relações de trabalho e a otimização e a produtividade. E a gente vem percebendo um ganho absurdo, que é inversamente proporcional à quantidade de horas que você trabalha, à sua produtividade. É incrível isso. Quanto mais você trabalha, menos você produz. E a gente está melhorando isso e a gente vem colhendo os frutos muito bacanas dessa flexibilidade no trabalho, sabe? É bem pontual a realidade americana para isso. Você não é a primeira pessoa, então quer dizer, é a primeira pessoa que falou isso, mas você vê que realmente é verdade. O brasileiro, ele se fala, não, eu trabalho pra caramba, mas realmente os resultados é esse daí que você falou, inversamente proporcional. Como é que pode ser trabalhar pra caramba e produzir menos? Não tem lógica. Porque tem tanta coisa que você fica dispersando que o negócio não foca no que você tem que fazer. E o americano tem muito isso, né? Muito isso não, é o certo, de focar. É tanto que aquele Pomodoro, ele deu muito certo por causa disso, né? Que as pessoas precisavam de foco para fazer aquilo e de produzir. Eu olhei uma coisa que é assim, eu converso muito com a minha equipe, hoje a gente teve uma conversa longa sobre isso. Hoje é um dia que a gente bate muito papo, sabe? A gente conversa para alinhar muito, até porque chega um ponto onde uma startup ela tem pouco a oferecer em relação a benefícios comparado a uma grande empresa, sabe? Sim. Então, uma grande empresa chega oferecendo salário de 15 pau, 12 pau. Os meninos aqui que trabalham comigo, os desenvolvedores, recebem convite diariamente, até de parceiros travestidos, quer dizer, são concorrentes travestidos de parceiros. Sim. Que ficam sondando a equipe o tempo todo, oferecendo salários mais altos e tal, e eu converso muito com os meninos, assim, a gente bate muito papo, eu falo, gente, ó, existem salários de tudo quanto é lugar. O que a gente faz aqui é tentar repensar uma forma de trabalho onde seja mais humano a relação. E hoje eu estava conversando com eles como até isso é crime, dependendo do formato quando você tiver. Se você for contra a CLT,
você é visto quase que como um explorador de mão de obra, né? Quase que aqui no Brasil é quase isso. Então, inovar nas relações de trabalho por si só é crime no Brasil, né? Então, mesmo que seja consentido, mesmo que você ofereça outras coisas, mas assim, ainda é crime. Então, isso é uma das coisas que a gente vê. E isso impede muito o crescimento da produtividade no Brasil, sabe? Uma das coisas que a gente tem sobre produtividade em relação ao americano, e eu falo americano, posso citar, eu cito em primeira mão o americano porque foi o país que eu mais convivi, mas tem outras culturas que também levam isso muito a sério, é a pegada, é a vontade de trabalhar em algo que realmente acredita e aquele trabalho que você está fazendo, você respeitar cada hora que você passa dentro do escritório. Ser super profissional. O que isso quer dizer para o brasileiro? É evitar chegar no trabalho falando de Big Brother, falando do futebol, aí passa uma hora contando como foi sua final de semana, para poder começar a trabalhar. Então, os americanos são vistos muito como frios quando você está lá fora, mas na verdade os caras são muito sangue nos olhos. Eles gostam mesmo a vida fora, porra, é igualzinha do Brasil, mesma zona, mesma merda. Mas, assim, na hora do ambiente de trabalho, é quase que uma coisa sagrada, assim, vamos nessa, vamos fazer direito. Então, essa procrastinação, ela é bem diferente, sabe? Bem diferente. Então, isso eu acho que é o que gera no brasileiro, ele procrastina já por natureza cultural, né? Que a gente tem, mas está mudando, tem muita gente mudando, muita gente que pensa como eu penso, e como penso até melhor do que eu penso, espalhados pelo Brasil, sabe? Então a gente vem melhorando muito. Com certeza. E em contrapartida do seu ponto forte? Cara, novamente, equipe, velho. Equipe é o que manda. Eu treino pessoas, eu falo para todo mundo, eu disse, olha, vem trabalhar comigo, vai ver a planilha financeira da gente, vai entender como é que estão as contas, vai participar do processo de venda, vai ter opinião sempre, vai ser respeitado dentro da equipe de trabalho. Em contrapartida, eu prefiro pegar pessoas que não são nada e transformar essas pessoas em alguma coisa. Porque eu acredito profundamente que quando você tem um conjunto básico, você tem vontade de estudar, de aprender, e você tem um caráter que é uma pessoa do qual você pode confiar, é uma pessoa que você sabe que não sabe nem você, nem passa amigos e outras pessoas para trás, é uma pessoa que tem um core, que nem eu chamo bom, né? Uma pessoa de alma boa, e você consegue ler isso com muito pouco tempo. Quando você tem esse conjunto, um programador mediano, se você der as condições legais para ele trabalhar, ele em pouco tempo vira sênior. Então, um programador júnior, em pouco tempo vira sênior. Um designer que está começando, daqui a pouco ele está fazendo um trabalho mais legal. As pessoas precisam de oportunidades, agora as pessoas certas. Então, eu acho que o ponto forte do Tracto sempre foi desde o começo, o time, e até hoje também a gente tem um time. E no meu caso, eu acho que o meu ponto forte, uma coisa que eu venho percebendo, e não tenho falsa modéstia nenhuma de falar sobre isso, foi aprender a lidar com críticas, sabe? Sem me desesperar e sem querer rebater na mesma moeda. Então os caras descem a lenha, falam mal, falam de mim, eu vou devagar, eu escuto, aprendo e tal. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi de tanta paulada que a gente levou aqui no Tracto, sabe? Então, e desde o início, porque você vai conversar com um mentor, é só bullshit. Paulada. Uhum. É assim mesmo. Você vai no processo de aceleração, é só bullshit. Então, 3 anos depois, desde que a gente começou o contrato, foi só bullshit. Então, isso me deixou muito mais tranquilo para isso. Aí eu acho que agora eu consigo lidar com as pessoas, as críticas positivas e até aquelas indiretas que o cara tenta dar para machucar, assim, sabe, para tirar você do sério. Eu lido muito melhor hoje com isso. Então, acho que esse é o ponto forte. Muito bom. E o que na sua empresa te faz acordar cheio de garra todos os dias? Essa motivação a mais? Creio eu que seja... A equipe também faz parte desse acordar cheio de garra. Mas, cara, eu vou ser bem sincero pra você. Quando eu matei a charada do que era uma startup, e aquilo me encheu de esperança e vontade. E é preciso dizer isso. Uma startup, cara, ela é um laboratório de negócios. O que isso quer dizer? Você está ali imaginando situações onde você consegue faturar muito, ganhar muito dinheiro como empresa, não pessoa física, como empresa, ganhar muito dinheiro como empresa através de um modelo de negócio que seja escalável e irrepetível.
E você só descobre isso a partir de muito teste. Então você vai botar na cara do gol, botar na frente ali o cara do botão comprar. Se o cara comprar, você está no caminho certo. Se ninguém comprar, você não está. E esse desafio de você criar um modelo de negócio escalável me tira da cama. Por exemplo, me faz hoje, sexta-feira, já ficar sonhando com a segunda. Isso é uma coisa que eu faço muito, muito. Eu e meu sócio Jorge também, a gente gosta muito de testar esses modelos de negócio e aprender e ver o que dá certo. Por quê? O dinheiro para uma startup é libertador. Dinheiro de vendas, não dinheiro de investidor. Dinheiro de investimento, cara, serve para você executar esses testes. Mas o que salva mesmo a startup, e o que salva qualquer negócio, é a venda. E a venda é um sentimento muito positivo. É muito legal você saber que a pessoa está disposta a tirar dinheiro do bolso dela para pagar por uma coisa que você mesmo criou. É como se você fosse uma indústria que fabricasse algo e que alguém fosse lá e comprasse aquele algo que você resolveu fabricar. E isso é o que mais motiva mesmo para poder a gente sair. É venda, é venda. Eu adoro muito o meu trabalho. Eu acho que eu tinha que adorar o meu trabalho para poder fazer o que eu faço. Gosto muito de tudo que eu faço, todas as tarefas que eu executo aqui. Até as mais chatas eu gosto, porque é parte do processo. Sim. Mas te falo, o que faz sair de casa mesmo é a possibilidade que a gente vai virar um sucesso em vendas. E isso me anima pra caralho, sabe? E eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que o resultado de um trabalho duro que a gente vai ter e que anima todos nós é a possibilidade de lucro com essa empresa. Fazer essa empresa lucrativa significa melhores salários para o time que eu acredito que merece, significa uma melhor estrutura para que todos nós possamos trabalhar, significa uma melhor qualidade de vida para a nossa família aqui e significa o melhor produto para os nossos clientes. Então seria muito hipocrisia minha dizer que não é. Mas não é o que as pessoas pensam, não é o dinheiro que move no sentido de, eu quero pegar um dinheiro para comprar um carro do caralho, eu quero pegar um dinheiro para viajar pelo... Não, esse tipo de dinheiro não é esse tipo, é o dinheiro da empresa, o dinheiro de venda da empresa. O meu dinheiro é consequência desse trabalho. Então isso para mim é o mais importante e é o que realmente me move, sabe, Pedro? Muito bom. E o que você faz hoje na sua empresa que seja diferente do normal? No comumente visto no mercado, Paulo, mas que esteja dando muito certo para vocês? Olha, cara, hoje uma das coisas que a gente faz diferente é uma relação com a equipe. Eu não tenho empregados, nem funcionários. Eu já falei com eles. Um dia que eu tiver que virar... Até hoje conversamos sobre isso. Um dia que eu tiver que virar patrão, isso é, exigir de vocês as regras da CLT, ponto, isso, aquilo outro. Enquanto a gente puder, a gente vai manter uma equipe, um time juntos. E o que isso quer dizer? Ter um time é entender pessoas. Entender que pessoas têm motivações diferentes. Um tem motivação financeira, outro quer liberdade, outro quer mais tempo livre, outro quer ter liberdade criativa, outro quer fazer parte do processo decisório. Enfim, nesse meio, o que a gente faz muito diferente aqui é que a equipe, por exemplo, a gente tem um modo operandi diferente em relação a relacionamento de trabalho, né? Os funcionários da gente muitas vezes ganham muito mais do que a gente, e por isso eu não posso chamá-los de funcionários. Eles são equipe, são parte do meu time. E eu estou disposto, eu e Jorge, de abrir mão para essas pessoas que estão ajudando a construir o trabalho. Então isso é uma das coisas que a gente faz, e quando eu vejo essas pessoas, muita gente conversando sobre cláusula de vesting, contratos e não sei o quê, e relações altamente complexas no papel, eu acho que assim... Isso é bacana quando você quer manter uma distância da sua equipe, mas beleza, profissionais vão levar você até certo ponto, né? Você pode resolver o seu problema, mas um time é que faz um projeto dar certo. Sim. Não são empregados que fazem um projeto dar certo, é um time, e você não consegue construir um time com empregados, e isso é uma das coisas que a gente faz diferente. Então hoje eu acredito que o que a gente faz mais de diferente é isso. Eu acho que a gente trata de uma forma muito transparente e humana esse processo inteiro de relacionamento com a equipe. Muito bom. E se você pudesse ser um mentor por um dia, ele sendo fictício ou não, de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Já até escrevi sobre isso, sabe? Eu tenho alguns, mas o que eu bato papo de vez em quando, e é de verdade mesmo, através dos livros, né? Então, eu leio livros e eu fico pensando, sabe? Eu acho que se a gente for pensar num contexto fora do mundo empresarial, uma das pessoas que eu li, que é meu mentor até hoje, chama-se Albert Einstein. Parece uma besteira, parece coisa assim, mas ele tem um livro que não tem nada a ver com o trabalho de física dele, que é muito legal, que chama Como Eu Vejo o Mundo.
E eu li esse livro e, putz, o cara é brilhante. Eu nunca li as teorias de física dele, não sei nem para onde vai, sabe? Mas ele, como pessoa, analisando o mundo, é incrível. É um cara eu adoraria bater um papo com ele. Então eu tenho ele e tenho o Carl Sagan também, que são duas pessoas que me ajudam a balizar minhas decisões. Então eu gosto muito dos dois. Eu li o livro também, Contato, do Carl Sagan, muito legal, e acompanho o trabalho dele, então é super bacana. Você deve ter visto Cosmos todos também. Tá, já 2 vezes, comigo também. Muito bom. Paulo, agora a gente está chegando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? O que te segurava para não ser um empreendedor? Nada. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? O Felipe falou uma coisa quando a gente estava na aceleração da Abril, chamada Descubra o job to be done do seu cliente. Isso para mim foi o melhor. Foi o Luiz Novo, que me deu esse conselho. Job to be done. Descubra por que o seu cliente vai usar o seu trabalho e você tem uma empresa. Exato. Usar o seu software e você tem uma empresa. Isso foi a primeira vez que eu escutei e mudou o jogo. Muito bom. Qual o hábito que você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Disciplina e perseverança. Eu acho que o hábito é a disciplina de acordar todo dia animado, independente da situação, e acho que a perseverança de acreditar que a gente vai ter sucesso um dia. Então, acho que é isso que faz. Perfeito. E você possui algum aplicativo ou site sem seu tracto que te ajuda sempre, que você poderia compartilhar com os ouvintes? Cara, tem vários assim que a gente usa. Um deles é o Intercom. Eu recomendo para todos que tem sites. Intercom é uma plataforma online. Eles acabaram de levantar um round de 35 milhões. É um software muito legal, uma postura muito bacana como empresa. Nos ajudou muito, nos ajuda muito. Tem mais algum? Pode falar mais outro, se quiser. Não, acho que esse daí resolve. Quando aprender esse, vale a pena falar do resto. Mas até se eu aprender a utilizar a missão do que é o Intercom, o resto eu acho que nem conta muito. Legal. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Olha, eu vou recomendar o que eu tô lendo atualmente, que é um livro do caralho. Tem um livro que é chamado Aaron Ross, que é Predictable Revenue. Esse daí eu não li e passei direto para o segundo livro dele, que é um livro que chama From Impossible to Inevitable. Ainda não tem em português, eu recomendo, comprei no Kindle. Porra, tô aqui lendo, tô na página 107, tô em 40% do livro aqui. Mas é um livraço desse daí. É um livro que ensina sobre vendas e isso ajuda bastante o processo de entendimento dos empreendedores. Muito bom, depois eu vou procurar isso daí também para ler. Paulo, agora está chegando na última pergunta. É pergunta que puxa um pouquinho mais da criatividade, então se você quiser levar um tempo para responder, pode ficar à vontade, tá bom? Imagina se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Cara, eu partiria, por incrível que pareça, eu partiria para uma coisa. Eu partiria para trabalhar com agricultura. Olha. Eu acredito que a próxima geração vai ser de negócio, e que hoje já está num boom, mas vai crescer ainda mais, são as fazendas nas cidades. Então são fazendas inteligentes, é partir para o processo de você poder vender produtos orgânicos com qualidade, até porque as pessoas estão morrendo pela boca hoje, e isso vai se tornar, já é uma epidemia, mas vai piorar com o tempo. O índice de câncer só faz aumentar, e muito disso está relacionado aos alimentos que você consome. Então, eu pesquisaria, entraria, provavelmente trabalharia para uma startup nessa linha, ou montaria a minha do zero, que seria, com certeza, um marketplace para produtos orgânicos, entrando na linha de distribuição e venda, sabe? Perfeito. E não sei nem se existe, assim, não é o que eu já procurei, né? Mas pode ser realmente, pode ser não, né? Pelo jeito já tem a visão de um mercado amplo aí, né? É um mercado muito amplo. Eu perdi minha irmã para o câncer ano passado e entrei muito nesse mundo conversando, e a questão da alimentação, até estou mudando um pouco a minha própria alimentação, já venho mudando drasticamente há um tempo, que é justamente entender que isso não é uma coisa, está acontecendo cada vez com mais frequência. Então
Eu acredito muito nesse mercado, mas acredito mesmo, e acredito nas fazendas urbanas. Tem muitas fazendas hoje em containers que conseguem produzir hortaliças e outros alimentos via hidropônica. Tem um caminho aí e eu me sentiria muito bem trabalhando com isso, sabe? Legal. Paulo, agora está chegando no final da entrevista, mas antes de acabar, eu queria que você deixasse mais um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Cara, Facebook eu estou sempre disponível, então entra lá no Facebook para procurar Paulo Tenório, Paulo Blog, uma hora vai me achar. Mas um conselho que eu deixo para a moçada é que eu acho que assim, é um resumo do aprendizado que a gente fez, que a gente teve durante esse tempo todo agora do Tracto, é que assim, não cair na conversa de gente que pinta o mundo de uma forma negativa. Isso é a pior coisa que um empreendedor iniciante pode fazer, porque vai cair como uma luva, principalmente para quem está começando, que os problemas que ele está enfrentando, a culpa é do outro. A culpa é dos outros, a culpa é do mercado, a culpa é do palco, a culpa é de não sei o que lá. Na verdade, as pessoas têm que entender que elas são responsáveis pelas próprias atitudes e que só depende das pessoas, só depende de cada um da gente, só depende da gente mesmo para dar um gás e fazer o negócio acontecer. O resto é desculpa. Então, e é desculpa mesmo. Isso não quer dizer que a desculpa não tem uma justificativa. Pode ter uma justificativa mais belíssima do mundo. Você pode dizer, puta, perdi uma perna, perdi um braço, arrancaram um olho meu, eu morri. Eu digo, morreu, pronto, você tem a melhor desculpa. Então você realmente não tem o que fazer. Mas até morrer, não tem como. Exemplo, essa menina que está com câncer, que hackearam o canal dela, Sim. Ela deu uma entrevista belíssima ontem. Ela falou uma coisa que ela falou assim, se hackearem, eu crio de novo, se hackear, eu crio de novo, e se fizerem mais uma vez, eu faço de novo, faço de novo, faço de novo, crio de novo, eles podem apagar quantas vezes eles quiserem, eu vou criar de novo até o infinito. Muito Se bom. uma menina que está numa cadeira de roda e está daquele jeito, tem uma perseverança dessa e não olha o lado negativo das coisas, porque um empreendedor saudável, com dinheiro, com acesso a investimento, com acesso a tudo, vai ficar caindo nessa conversa mole de quem quer virar o novo guru do lado negativo, iluminando as pessoas com um problema que não existe. Tem que tomar muito cuidado. Então eu digo às pessoas, muito cuidado com quem sempre está falando coisa negativa do mundo. E se você cair nessa conversa, o mundo vai ficar uma merda. E se você acreditar que o mundo tem oportunidade, as portas vão começar a se abrir. Então acho que essa é a mágica desse mundo moderno de Facebook, leituras, textões para lá e para cá e política de um lado para o outro. Perfeito, Paulo. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Valeu. Obrigado, Thiago. E qualquer coisa, contem com a gente. E, quero ver você comprando o Tracto, hein? Com certeza. Já vai aparecer lá. Tá bom. Um grande abraço, Valeu, querido. abração, cara. Tchau. Tchau. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?